Hoje eu quero falar com vocês sobre egoísmo, relacionamento, cuidado. Eu não sei exatamente o que se trata esse tema. Mas eu queria falar primeiro da onde que surgiu essa minha ideia para falar todas essas coisas. Há um tempo atrás, quando eu tinha Instagram, pra quem não sabe, eu tenho um grande descontrole com rede social, então eu não tenho instalado no meu celular. Eu não consigo ter controle do tipo, vou ter ele baixado e eu só tenho 1 hora pra usar por dia. E aí eu sei que se eu matar aquelas 1 hora eu não vou mais mexer. Não. Não. Eu não consigo fazer isso. E se eu deixar ele ali instalado a qualquer momento também eu vou me perder ali e vou acabar assistindo e perdendo muito tempo. Então eu falei, eu vou desinstalar esta porqueira. Não porque é ruim, é porque eu não tenho controle mesmo. Aí eu falei, vou desinstalar isso aqui. E aí eu tirei. Aí vira e mexe, quando eu preciso ver alguma coisa muito pontual, aí eu vou no Google. Só que isso foi uma ótima estratégia, porque se eu quiser entrar em Instagram, por exemplo, o trabalho que eu tenho que ter pra ir no Google, pra colocar o nome, pra clicar no link pra depois entrar no site do Instagram online, eu já desisti. Então foi perfeito. Então quando é algo muito pontual eu vou lá e vejo. E também rápido, porque também se eu ficar dando mole ali, eu tô perdido. Há um tempo atrás eu tinha visto uma imagem. Tinha dois rapazes, um do lado do outro. Um tava meio escorado assim, sei lá, numa barra, não sei se era uma ponte ou o que quer que fosse. E tinha um cara do lado dele. Aparentemente eles eram próximos, eram amigos. Eles estavam olhando pro céu, o céu tava todo azul. Tinha uma lua e tal. Um desenho bem feito, bem bonito e tal. Enquanto um tava assim, escorado, o outro tava só com o braço esquerdo escorado e o outro ele tava dando um abraço no cara. Achei mais bonita, falei, ok, não pensei muita coisa, na verdade, só olhei o traço e achei bonito. E fui ver o texto que estava escrito, e o texto que é o mais cativante pra mim. Eu não lembro exatamente tudo que estava escrito, porque faz uns 2, 3 anos eu acho isso. Mas eu achei o texto eu lembro mais ou menos o sentido dele, que seria algo, tipo assim, obrigado por eu estar nos seus momentos felizes, mas não é egoísta da sua parte eu não estar nos momentos ruins também, nos momentos tristes. Era mais ou menos o sentido da frase era esse, não com essas palavras. Eu achei muito tocante, porque eu comecei a pensar, eu tenho a concepção pra mim de que eu sou um bom amigo e eu sou muito intencional nisso. E aí eu comecei a pensar, será que também não é errado da minha parte eu querer mostrar só o lado bom da minha vida pra minha família, ou enfim, pra quem eu gosto, e eu não colocá-los em situações onde eles podem me ajudar? Sabe aquela coisa de deixar a sua mãe ser sua mãe, seu pai ser seu pai, sabe? Porque eles ainda são mais velhos, eles ainda querem dar conselhos, eles ainda querem te ajudar. Só que se você amadurece muito, você rouba esse lugar deles, né? Que aí tua mãe vai tentar te dar um conselho, aí você é super, vamos dizer, super avançado pra sua idade, você já sabe como agir e tudo mais. Possa ser que pais se sintam meio frustrados, pensando, poxa, que bom que o meu filho é tão maduro, mas como eu queria poder aconselhá-lo. Acho que é coisa de pai e mãe, sabe? Então eu comecei a pensar nisso. Será que eu não deveria também expor esse meu lado ruim, né? Esse meu lado, essas minhas fraquezas para as pessoas que estão ao meu redor? Você pode ter a concepção de tipo, mas Kevin, eu não quero preocupar as pessoas. Eu não quero com que elas saiam dos meus problemas. Talvez você seja aquela pessoa, na verdade, que quer carregar tudo nas costas e resolver por conta própria. E eu acredito que entre homens e mulheres eu acho que é muito mais fácil isso acontecer com um homem. Com mulher também, mas com homem acho que mais. Toda aquela coisa de justamente sou um homem, então vou lá e resolvo os meus problemas e esse individualismo e tudo mais e tal. Eu olhei pra mim e percebi que era um pouco de egoísmo da minha parte. Por quê? Vem agora, isso foi uma teoria, eu tentei mudar um pouco isso em mim e tentei me expor um pouco mais com os meus amigos. Mas ainda não estava muito prático a coisa, eu estava tendo tentativas muito falhas. Aí Deus veio e me deu uma rasteira. Aí quando eu tava passando por algum problema, e aí eu lembro de que eu orei e falei, Deus, eu preciso de ajuda nisso, nisso e nisso. Aí ele falou, eu não vou te ajudar. Falei, Deus, como assim o Senhor não vai me ajudar? Porque se o Senhor não me ajudar, as coisas não vão dar certo. Aí eu rodei, não dá mais. Aí ele falou, então, na verdade, se você quer ajuda, você vai pedir pros seus amigos. Aí eu falei, Deus, mas é uma coisa tão simples pra se resolver. Eu posso pedir ajuda em coisas mais difíceis, né? Não vou atrapalhar ele com essas coisas tão fáceis assim e tal. E aí ele falou, então, justamente por ser fácil, você vai lá e você vai falar pra eles que eu não vou te ajudar. Eu vou te ajudar através deles.
Aí eu falei, sim, senhor. Aí eu fui lá e fiz tal. Isso mostrou pra mim que realmente eu deveria deixar, porque, cara, igreja, corpo de Cristo, você não é um membro isolado, você faz parte de um corpo e todos trabalham juntos em unidade e tudo mais tal. Então eu fui lá e fiz isso, fui ajudado e Deus me mostrou isso e tal. E aí que vem um ponto. Você pode falar que, Kevin, eu posso estar incomodando as outras pessoas. Eu vou, quem sabe, pedir ajuda, essa pessoa não vai querer me ajudar, ela vai se negar a me ajudar, ou ela vai estar incomodada e tudo mais. Aí é o ponto. Talvez você precise avaliar, então, realmente quem está perto de você. Se uma pessoa que você gosta e aí você se aproxima dela para contar que você está passando por alguma dificuldade ou expor as suas preocupações e ela se sente mais incomodada em te ajudar ou às vezes ignora, na verdade, o seu pedido de ajuda, cara, eu até sinto dizer, essa pessoa te odeia. Essa pessoa não tem a mesma simpatia, não tem a mesma reciprocidade com você. E digo tanto pra você quanto pra mim também, isso também serve, né? Não importa o quanto que você goste dela, se ela não é recíproca com você, então ela não vai te servir pra nada. E não que as pessoas tenham que te servir pra alguma coisa, mas se ela, na verdade, não te ajuda, cara, imagine você pedindo socorro e a pessoa se nega. Mesmo não falando, não, as atitudes dela já dizem por si, certo? Então eu tenho certeza que se alguém realmente gosta de você, não vai te afastar. Ela vai te acolher, ela vai te ajudar, ela vai te apoiar na dificuldade que você estiver passando, né? E eu digo isso, cara, até por umas situações parecidas aqui em casa, porque a nossa família, aí eu estendo não só minha mãe, pai, irmãos, mas estendo pra, tipo, primos, avós, etc. A gente trabalha tudo com choque, né? Com choque, assim, com estado de choque, sabe? Tudo a gente tem que dizer na lata e tem que ser extremamente sincero e tem que ser, assim, radical com as palavras para ver se a gente desperta, porque pela minha família mesmo a gente somos pessoas bem teimosas, né? Vou usar a situação do meu pai, por exemplo, onde ele é vendedor e ele precisa bater a meta. Aí, o que que acontece? O homem trabalha com febre, trabalhou quase perdendo a perna, trabalhou quase sem olho, enfim, com febre, conjuntivite, tudo que vocês pensarem exatamente, ele estava doente, gripado e ele foi trabalhar normalmente. Porque tem que bater a meta? Aí eu falei, homem, só que é o seguinte, se você morrer, você não vai bater a meta. Climão, todo mundo em silêncio, ele ficou olhando pra minha cara, eu falei, acho que exagerei, ou quebrei as pernas do velho de uma vez por todas. Não, ele olhou pra minha cara, revirou os olhos, e continuou do mesmo jeito. Ou o quão irresponsável ele é. E é isso que eu digo pra vocês, como permitir ser cuidado. Porque se você tenta ajudar alguém e essa pessoa também te ignora, aí que vem o ponto, a pessoa pode te ignorar ou porque, tipo, não quer a sua ajuda, ou porque ela quer ter aquela coisa de, eu sou forte, etc. A outra pessoa que tá tentando te ajudar se sente mal. E eu digo isso por conta própria. Porque eu tentei ajudar ele ignorou o meu apoio, né? E eu tentar ajudar ele, e eu fiquei extremamente com raiva. E outra coisa que eu fico com raiva também é quando ele esconde quando ele tá com dor. Por exemplo, o cara tava com 1 mês e meio com uma dor no estômago, enfim, na parte aqui do abdômen e tal. E a gente sabe que o pai dele, que é o meu avô, morreu exatamente por causa disso, mas a gente não sabe exatamente o que que é. Aí o cara tá ali com dor, né? Chegou um momento que ele falou, chegou na minha mãe, chegou em mim e falou, tô com uma certa dor aqui no estômago e tal. Aí minha mãe pergunta, há quanto tempo você tá com essa dor? Ele falou, eu tô com essa dor há 1 mês e meio. Falei, o que você tá contando agora? E aí eu fiquei com raiva, por quê? Porque ele escondeu uma dor de mim. A gente poderia ter se ajudado, a gente poderia ter ido no médico, mas essa coisa de ficar vendendo, trabalhando, não contou. Então, tipo assim, às vezes o papel de quem tá tentando ajudar e aí sente essa impotência ou até mesmo uma trairagem porque você escondeu alguma coisa dela, pode ser uma coisa ruim também. Então é óbvio que isso é errado e é um pouco egoísta da sua parte. Aí eu fiquei extremamente incomodado. E aí então veio um outro caso super parecido agora, que foi da minha avó, que teve um singelo, um mini infarto. E por que eu não tô falando disso com dó? Porque ambos, meu pai e a minha avó, buscaram o que queriam. Ambos pela falta de cuidado. Que já foi deixado muito claro que eles são velhos e que eles têm que se cuidar, e ainda assim eles são extremamente irresponsáveis.
Aí depois ela foi criticar a minha tia, falando porque, ai, não quero que você tinha, não queria que você tivesse falado pra eles que eu fui no hospital por causa disso, disso, disso. Eu falei, por que não? Aí tu vai morrer e eu não vou poder nem ir no velório? Aí eu falei, aí eu também, aí eu extrapolo, eu falo bem feito também, porque não foi nada do que a gente já não tenha dito pra senhora começar a se cuidar. Só que vocês entendem o lado da pessoa, entendeu? Da pessoa que tentou ajudar e enfim, não soube e foi passada pra trás. E eu acho isso até interessante, porque é cuidado, cara. É cuidado, entendeu? Então, não seja um pouco mais honesto, não guarde as coisas pra si. Se é uma coisa banal e você consegue resolver, tudo bem, mas se é uma coisa importante, o que diz respeito às outras pessoas, seja doença, geralmente é doença, sabe, permita-se também esse luxo das pessoas cuidarem de você, de se preocupar, você não precisa ser aquela muralha que protege, carregue todos nas costas, etc. Acho que esse vídeo tá um pouco escuro, gente, vai ficar assim mesmo. Eu fiz quase metade do vídeo, vai continuar desse jeito. E aproveitando a deixa, eu queria falar não só desse cuidado das pessoas, mas eu quero falar agora de um cuidado celestial, de um Pai divino. E eu quero dizer porque eu tive uma experiência, porque as pessoas têm a impressão de que Deus ele só faz coisas grandes. Mas às vezes ele trabalha no simples também, né? Eu tinha um amigo que ele não estava passando por um bom momento. Eu já tinha conversado com ele algumas vezes, sabia que ele não estava bem, já tinha percebido. E fui perguntar pra ele se tinha acontecido alguma coisa, né? Se me fazer de som, se eu sabia o que tinha acontecido. E aí ele falou que sim, tinha acontecido alguma coisa, que ele estava passando por algumas dificuldades, mas enfim, ele não poderia compartilhar porque era uma coisa que não envolvia só ele. Falei, tudo bem, todo o direito de não contar. Aí eu senti Deus no meu coração fazer o quê? Compro alguma coisa pra ele. Eu diria que a minha terceira linguagem do amor é dar presentes, então, e geralmente comida. Então eu lembrei das coisas que ele gostava de comer. Eu lembro que eu comprei um doce, eu comprei salgado e comprei coquinha. Aí eu falei, então vou levar pra ele. Espero que ele se sinta melhor, né? Já que ele não quer conversar sobre. Eu acredito que eu demonstrando um singelo apoio através dessa demonstração vai ser o suficiente. Então eu fui, tal. Enfim, depois orei a Deus, espero que ele fique feliz, tal. Que ele fique feliz, né? Que ele fique bem, que ele se sinta melhor, que ele saiba que eu tô aqui e que o Senhor o ajude. Amém. E nisso, logo em seguida, eu falei, quando eu cheguei em casa, eu falei, Deus, olha só que coisa. Deve ser muito legal ser tratado dessa forma, porque eu não lembro, assim, de que alguém tenha feito isso pra mim, sabe? Aí eu falei, nossa, deve ser muito legal, né, Deus ser tratado dessa forma, né? Primeiro é comida, segundo é de graça, um bagulho meio repentino e tal. E eu lembro que no dia seguinte, eu acabei perdendo a hora, então eu geralmente acordava mais cedo pra tomar café e depois sair. Eu acabei perdendo a hora, então eu só poderia pegar o ônibus. Eu não sei o que aconteceu naquele dia, acho que eu não queria gastar dinheiro, ou se eu não tinha levado o cartão, eu não passei em nenhum outro lugar pra poder comer. Então eu fui com fome mesmo, e eu cheguei no trabalho, era 7h20. Eu falei, caraca, vou ter que esperar até meio-dia pra eu poder almoçar. Vou ficar com fome. Aí cheguei lá, já tava estressado, eu falei, ai, que fome, cheio, odeio o mundo, mesmo que seja sexta-feira e tal. E aí eu lembro que a vendedora lá que a gente conversava, ela chegou pra mim e ela falou, ai, Kevin, bom dia, fulana. Ela falou, Kevin, isso aqui é pra você. Ela tava comendo um pão, e aí ela me entregou um outro pão recheado de queijo. Aí eu falei, fulano, eu fiquei meio desconcertado assim, porque eu lembrei da oração anterior. Aí eu falei, obrigado, né? Ela falou, de nada. É que eu fui na padaria ali e acabei comprando esses 2 pães aqui. Mas eu vou comer só esse aqui, pega esse outro pra você. Tava fechadinho e tal. Nossa, eu agradeci, óbvio, pela pessoa. Não acho que... Foi Deus, com certeza. Não tenho dúvidas disso. Não tinha motivos, na verdade, pra ela ter me comprado aquilo. Não sei o que aconteceu. Eu sei que ela comprou e, enfim, foi uma bênção. Eu agradeci ela, falei, ai Deus, obrigado. Obrigado pelo cuidado, ainda mais porque eu ia ficar com fome. Então é isso. Eu queria falar com vocês exatamente... eu acho que é a luz que tá coisando aqui, ó. Tá acabando. Mas o que eu queria falar pra vocês exatamente assim, cuidado. Cuide das pessoas. Mas não seja esse cara super... a mente acima dos céus, o cara ali, a muralha que aguenta tudo, não importa, o cara resiliente, não importa os problemas que aconteçam, você tá ali pra cima, tal, andando, seguindo em frente, né? Não preocupe as outras pessoas também se escondendo,
tranquilize elas, mostrando que de fato você esteja bem. E até mesmo nos momentos que você não esteja bem, peça ajuda para que pelo menos elas se sintem úteis na sua vida, dizendo que, ai, sou importante para aquela pessoa. Ela veio, contou para mim os problemas dela, vou ajudar ela e tudo mais. Tá bom? Eu acho importante, eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido. Eu não sei se deu pra entender exatamente o que eu queria dizer, mas enfim, que tendo alguma mudança em nossas vidas vai ser bom, né?